Olá, povo de Deus, Pai seja convosco. Quem fala é o vosso conservo, pastor Fábio Pereira. Vamos a mais um vídeo no seu canal Bíblia Aberta. Atendendo o pedido dos irmãos, nós estaremos falando agora a respeito do sermão expositivo. Antes, quero fazer algumas considerações. Você que está aqui no canal pela primeira vez, não perca tempo, inscreva-se, certo? Isso ajuda muito o canal. Também deixe o seu like nesse vídeo e nos demais. A outra coisa é que você ative o sino e assim receberá as notificações dos demais vídeos a serem lançados. Bem amados, como eu disse aos senhores, atendendo o pedido dos nossos irmãos, vamos falar a respeito do sermão expositivo. Você que está assistindo esse vídeo, que não viu os vídeos a respeito do sermão textual e a respeito do sermão temático, eu estarei deixando aqui na descrição do vídeo o link do sermão textual e também do sermão temático, onde você pode estar assistindo e também deixando o seu like. Outro pedido que eu faço a você: compartilhe esse canal com seus irmãos, com seus amigos, para que outras vidas sejam alcançadas e também abençoadas para a glória de Deus. Sem mais conversa, vamos à exposição do sermão expositivo. Bem amados, nós vamos começar a comentar o sermão expositivo trazendo a definição do que é o sermão expositivo. Dentre muitas definições, eu vou apresentar uma simples, que é muito fácil para compreender. Sermão expositivo é aquele em que uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em relação a um tema ou assunto. A maior parte do sermão, ou seja, a maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem, e o esboço consiste em uma série de ideias progressivas, que giram em torno de uma ideia principal. Então nós temos aqui a definição do que é o sermão expositivo. Estar aqui na tela para você ler essa definição. E o segundo passo que nós daremos agora é compreender do que se trata essa definição. Aí eu farei 3 observações importantes. A primeira, o sermão expositivo, ele é diferente do sermão temático e diferente do sermão textual. Você que já assistiu os vídeos anteriores tratando desse assunto, você vai perceber a diferença já pela definição. A segunda observação, o sermão expositivo começa com um texto mais extenso das Escrituras Sagradas. É um texto maior, mais extenso do que o sermão textual. E terceira observação, você vai ver que do próprio texto você vai extrair o tema, você vai extrair as divisões e, além disso, as subdivisões, porque se trata de um sermão expositivo. Então, querido, nós temos aqui a definição do que é o sermão expositivo. Ele começa com um texto mais extenso da Bíblia Sagrada, e desse próprio texto você vai extrair o tema, você vai extrair a divisão, as divisões e também as subdivisões, ok? Então nós iremos a um exemplo do sermão expositivo para uma melhor compreensão do assunto. Então vamos ver este exemplo e você vai observar que é bem prático. Nós vamos começar com um texto bíblico, para você ver a diferença. Eu estarei usando um texto baseado no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículos de 1 a 6 e versículos de 19 a 44. Então você observa que já é um texto bem extenso. Baseado nesse texto, eu vou extrair um título, e o título do sermão é O Melhor Amigo. Para o tema desse sermão, eu vou usar Jesus, o nosso melhor amigo.
Então observa que o título é abrangente, já o tema é algo mais específico. Então o nosso tema é Jesus, o nosso melhor amigo. Então, queridos, nós já temos o título, nós já temos o tema e nós já temos o texto do sermão expositivo. Agora nós vamos ao desenvolvimento desse sermão. Vamos desenvolver o corpo desse sermão. Então vamos lá. A nossa primeira divisão, ela será baseada nos versículos 3 a 5. E a nossa primeira divisão será denominada Jesus, um amigo amoroso. Lembre que o nosso tema é Jesus, o nosso melhor amigo. Então, a nossa primeira divisão é Jesus, um amigo amoroso, baseado nos versículos 3 ao versículo de número 5. Certo? E dessa divisão, já que nós temos aí esses versículos, que é do 3 ao 5, nós vamos extrair duas subdivisões para a gente se aprofundar um pouco mais, tanto nesta divisão quanto no próprio texto em pauta da Escritura Sagrada. A primeira subdivisão é a seguinte: que ama cada um de nós individualmente. Você percebe isso no versículo 3 e no versículo de número 5. Essa subdivisão ela é extraída da primeira divisão, porque Jesus, um amigo amoroso. E a primeira subdivisão vamos abordar que ama cada um de nós. A segunda subdivisão está baseada no verso de número 3. E aí nós podemos denominar Jesus, um amigo amoroso, que é a nossa divisão. A segunda subdivisão, que permite, não obstante, que nos sobrevenha aflições. Resumindo, querido, nós temos aqui a nossa primeira divisão, certo? Jesus, o amigo amoroso, nos versículos 3 a 5. E desses versículos, nós extraímos duas subdivisões. Primeira, que ama cada um de nós individualmente, versículo 3 a 5. Segunda subdivisão, que permite, não obstante, que nos sobrevenha aflições. E aí nós nos fundamentamos no verso de número 3. Vamos à segunda subdivisão. Jesus, um amigo compreensivo. Vamos usar as referências, o texto base é do versículo 21 até o versículo de número 36. Observe que já é uma passagem bem extensa. Vamos usar esses versículos do 21 ao 36 para fundamentar a nossa segunda divisão, Jesus, o amigo compreensivo. E aqui também vamos extrair duas subdivisões. A primeira é que compreende nossos pesares mais profundos. E aí nós temos fundamentada essa verdade nos versículos 21 a 26 e o verso de número 32. Você pode ler e você vai ver que estes versículos fundamentam essa verdade. Jesus, um amigo compreensivo, que compreende nossos pesares mais profundos. A nossa segunda subdivisão, da divisão de número 2, é a seguinte: que se compadece de nós em nossas dores mais profundas. E aí você pode analisar os versículos 33 a 36. Resumindo, a nossa segunda divisão, certo? Jesus, um amigo compreensivo. A primeira subdivisão, que nos compreende nos nossos pesares mais profundos. A segunda subdivisão, que se compadece de nós em nossas dores mais profundas. Então nós temos aqui já a primeira e a segunda divisão, ambas com as suas subdivisões. Vamos à terceira divisão do nosso sermão expositivo. Jesus, o amigo, um amigo poderoso. Versículos 37 ao 44. E assim nós fechamos o texto base do nosso sermão. Também nessa divisão de número 3, nós temos duas subdivisões. A primeira subdivisão, que pode realizar coisas miraculosas. E aí nós temos o verso 37, deixa claro que Jesus, um amigo poderoso,
e ele pode realizar coisas miraculosas. Isso é muito importante. A nossa segunda subdivisão, que realiza milagres quando cumprimos as condições que ele exige. E aí temos versos 38 a 44, onde nós encontramos os critérios para que Jesus executasse este milagre. Bem, querido, então nós temos aqui um exemplo do sermão expositivo. Observe, o texto base ele é mais extenso, e aí nós tiramos as divisões do próprio texto e os versículos que fundamentam cada divisão, nós também extraímos subdivisões baseadas nesses textos que fundamentam cada uma delas, nos aprofundando mais no texto para uma melhor compreensão e uma melhor aplicação. Eu sei que o sermão expositivo é o mais difícil, o mais complicado, mas com a prática você aprende a desenvolver e é muito riquíssimo, nos propõe conhecimentos, nos cobra, porque nós temos que nos aprofundar um pouco mais nos textos sagrados. Eu espero ter colaborado contigo e que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.